Beleza, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Mais de 40 fundos estão pagando dividendos hoje e eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples e rápida de encontrar mais informações sobre esse tipo de ativo, inclusive saber quais que são os que estão pagando mais dividendos. Então fica comigo até o final. Bom, se você quer viver de renda, é muito legal que você conheça os fundos imobiliários porque eles pagam dividendos, ou seja, eles pagam parte dos lucros deles, distribuem para os cotistas com a periodicidade via de regra mensal e, como uma lei prevê que pelo menos 95% do lucro líquido apurado pelo fundo tenha que ser distribuído, há uma certa previsibilidade por parte do cotista, ou seja, do investidor, de que no mês seguinte ele vai receber aquela renda e vai poder fazer com aquele dinheiro o que ele bem entender, seja reinvestir para continuar, às vezes, numa fase de construção e aumento do patrimônio, ou mesmo se ele já tiver um bom patrimônio, ele consegue usar esse dinheiro para pagar as próprias contas e viver de renda. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 tipos de fundos imobiliários e vou mostrar para vocês como que a gente faz em poucos segundos aqui para encontrar os que estão pagando mais dividendos. Lembrando, é claro, que você não pode fazer uma análise única e exclusivamente considerando a taxa de dividendos que é distribuída. Existem N aspectos que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, qual é o tipo de fundo imobiliário, quem são seus inquilinos, ele tem muitos imóveis, ele tem muitos inquilinos, ou seja, ele é um fundo imobiliário multiativo, multi-inquilino, porque dessa maneira você vai naturalmente diminuir seu risco, aumentar a sua diversificação. Então, tem N coisas que precisam ser levadas em consideração, não só a parte de dividendos, mas essa ferramenta aqui, querendo ou não, é extremamente útil. Então, vamos para o primeiro tipo de fundo imobiliário que eu trago para vocês, que é o fundo de renda, ou como outras pessoas gostam de falar, fundo de tijolo. Como o próprio nome diz, esse é o tipo de fundo imobiliário, o gestor direciona majoritariamente o patrimônio que ele tem na aquisição de imóveis físicos. Pode ser shoppings, hotéis, hospitais, lajes corporativas, galpões logísticos, enfim. A ideia é que o dinheiro seja direcionado na aquisição desses imóveis, eles sejam colocados para alugar, por exemplo, nesse caso para renda, e esse dinheiro que venha desses aluguéis é distribuído mensalmente para os seus cotistas. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é o BRCR11, que é um tipo de fundo imobiliário de lajes corporativas, que são o quê? Prédios voltados para escritórios que são alugados para outras empresas. Beleza? Ele é um fundo imobiliário muito conhecido, isso aqui não é uma recomendação, mas vou mostrar para vocês aqui como que você consegue mais informações sobre ele aqui no aplicativo do Trademap. Então vem comigo. Então você vem aqui na parte inferior esquerda em ações, toca de novo em ações mais e vem em FIIs, ali na parte de classes. Aqui você já tem acesso a vários fundos imobiliários. Você pode encontrar eles dessa maneira, fazendo uma filtragem aqui, ó, por segmento, tá? Você vem aqui. E você pode fazer isso também, tocando em ações mais, e escrevendo o ticker, ou seja, o código de negociação desse fundo imobiliário. BRCR11, pronto, eu já encontrei ele aqui, toco nele. Olha só, tem várias informações, ó, proventos pagos, informações de patrimônio líquido, liquidez dele, rentabilidade mensal. Consigo ter acesso, inclusive, ao mapa para saber onde estão os imóveis dele. Olha só que legal, São Paulo, aqui, ó, Rio de Janeiro. Tem informações precisas sobre metragem desses imóveis, a taxa de vacância, ou seja, quantos por cento desse imóvel está vago, está sem ser alugado. Isso é um ponto extremamente importante. Então, como eu falei, você não pode levar em consideração apenas taxa de dividendos que é paga. Você tem que levar isso aqui em consideração também, tá? Então, você tem todas essas informações, é muito legal. Você consegue ver em quais ativos financeiros o patrimônio dos cotistas está sendo direcionado pelo administrador. Aqui também uma parte muito importante de vencimento dos contratos. Então, isso aqui te dá a noção de por quanto tempo ainda o fundo imobiliário já tem uma renda meio que garantida. Por que é garantida? É claro que pode haver quebra de contrato, inadimplência, todas essas coisas, mas via de regra são contratos em que está muito bem amarrado e mesmo que a empresa que está alugando, o inquilino, né, gere uma vacância física, não vai gerar necessariamente uma vacância financeira, porque ela pode desocupar e ainda assim ter que pagar os aluguéis vincendos, ou seja, os aluguéis que ainda estava faltando para pagar. Então é muito legal ter todas essas informações aqui no Trademap. O segundo tipo que eu trago para vocês são os fundos de shopping, tá? Então o exemplo que eu pego aqui é o
HGBS11 é um fundo de shopping. De novo, isso aqui não é uma recomendação, tá? Inclusive, não invisto nesses ativos, mas são só exemplos. Aqui a gente tem todas as informações que vocês também tinham ali no BRCR11. Olha só, a gente sabe quais são os shoppings, em quais cidades eles estão localizados, nível de vacância e tudo mais. Depois desse ano difícil que a gente passou aí, realmente a vacância dos shoppings aumentou, muitas lojas acabaram tendo que fechar e os fundos de shopping acabaram sentindo um pouco isso, beleza? E a gente também tem os fundos de logística, ou seja, direcionados para galpões logísticos, como o XPLG11, tá? O que são esses galpões logísticos? Sabe aquelas fábricas que a gente vê na estrada? Elas, em geral, aquela estrutura não é da empresa que está usando ela. Por exemplo, tem uma fábrica da Sadia. Muitas vezes, aquele galpão em si não é da Sadia. A Sadia aluga aquele galpão de algum fundo imobiliário, tá? Então, a gente tem o exemplo do XPLG11. Vamos ver alguns imóveis aqui, ó, como sendo distribuição Unilever. Enfim, tem bastante coisa aqui, ó. Sendo distribuição da Panasonic, sendo distribuição da Renner, de Via Varejo. Enfim, é muito legal. Tem também aqui informações sobre o indexador dos contratos, então os contratos eles são corrigidos. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre as N vantagens de se investir nos fundos imobiliários em relação a imóveis físicos mesmo, aquela cultura que a gente tem, né? O brasileiro tem de comprar imóvel para alugar. Realmente existem N vantagens em, ao invés de fazer isso, comprar fundos imobiliários. Você vai estar mais diversificado, você não vai ter dor de cabeça, não vai ter burocracia, vai garantir que os seus aluguéis vão estar sendo corrigidos, seja pela inflação, seja pelo IGPM, enfim, é muito melhor. E agora, para a parte que eu prometi aqui realmente, quais são os fundos imobiliários que mais estão pagando dividendos? Quais são os que estão com maior volume de negociação, ou seja, que estão sendo mais comprados? Quais que estão em maior alta? Enfim, todas essas coisas. E para isso, vocês vêm nessa parte aqui, ó, de ações mais e entrem na opção aqui em popular, ó, Movers. Agora, vocês estão dando de cara aqui com informação das maiores altas do Ibovespa, tá? Que é o principal índice de ações da nossa bolsa. Eu vou clicar ali em Ibovespa e vou selecionar IFIX, que é o Ibovespa, só que dos fundos imobiliários. É um índice de fundos imobiliários que a gente tem. E ao invés de selecionar as maiores altas, eu vou tocar aqui e eu tenho como selecionar, ó, Top Dividendos, tá? Pronto, agora já está filtrado pelos fundos imobiliários que mais estão pagando dividendos. E tem como fazer isso também por Top Dividend Yield, que é a taxa de dividendo. Então, leva em consideração o valor fixo financeiro, então X reais que estão sendo pagos. Aqui, Dividend Yield leva em relação ao preço da cota, né? Então, quantos por cento aquilo representa? E isso, é claro, é uma referência ao ano, tá? Nos últimos 12 meses. Então, Top Dividendos, quanto foi pago nos últimos 12 meses? E Top Dividend Yield, qual foi a taxa de dividendo dos últimos 12 meses. A gente também tem informações sobre Top Volume. Então, olha só, a gente tem acesso aqui que IRDM11 teve um volume negociado de 13,72 milhões, tá? XPLG de 4,47 milhões. Isso, na verdade, que eu estou falando aqui para vocês, ó, em relação ao Top Volume, é em que período? Intradia, tá? Do lado da bandeira do Brasil tem um círculo com um I, intradia significa hoje, eu tenho como filtrar isso, ó, para ver, inclusive, anual. Aí, ó, já tem as informações. Então, no ano, XPLG11, que foi o que a gente trouxe como último exemplo aqui, foi o mais negociado, ó, volume de negociação de 2,01 bilhões, beleza? Aqui eu consigo filtrar, por exemplo, no mês. Olha só, e ter todas essas informações. Então, é um mecanismo de busca, fantástico aqui, a gente consegue ter muitas informações. E lembra, não é só do IFIX, tá? Aqui eu foquei esse vídeo na parte de fundos imobiliários, mas tem para todos esses índices, beleza? Então, se quiser saber de small caps, quer saber do próprio Ibovespa, ou geral mesmo, você tem como saber isso aqui. Então, muito legal, espero que vocês tenham gostado. Se não utilizam ainda o Trademap, não sei o que vocês estão fazendo, eu vou deixar aqui embaixo
um link para você baixar e se cadastrar gratuitamente e você vai ter acesso a 1 mês de assinatura premium, de graça, tá? Saindo por minha conta. Então, clica aqui embaixo pelo celular, tá bom? Que já vai cair na loja do seu aplicativo, seja Android ou iOS, baixa gratuitamente e experimenta o Trade Map para você ver se você gosta. Depois você fica tranquilo, você não vai ter que pagar nada se você não quiser. Enfim, é um test drive que você vai ter acesso. Se você já é cadastrado, já utiliza e quer dar um passo além nos seus investimentos para ter uma ferramenta ainda mais completa, você pode usar também os cupons LUCASXP para 10% de desconto no plano Explorer e Lucas Pro para 10% de desconto no plano Pro. Se você quiser saber ainda mais a diferença entre cada um desses planos, vou deixar um link de um vídeo que eu explico todas as diferenças, mostrando na tela realmente cada um deles. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais.